Bem, agora vamos verificar como os pesquisadores da década de 50 equacionaram o impulso nervoso. Aqui está representado um segmento do axônio, aqui está a membrana dos dois lados, o axoplasma aqui no meio. Do lado externo estão as cargas positivas e do lado interno na membrana estão as cargas negativas. Então, o que se quer é equacionar o Jm em função do tempo e do espaço, onde Jm é a densidade de corrente elétrica que passa pela membrana. Aqui está representado um íon entrando no axoplasma e seguindo pelo axoplasma. Se um íon de carga positiva atravessar a membrana do axônio e seguir pelo axoplasma, este deslocamento de carga representa uma corrente. Porém, ao atravessar a membrana, descarrega o capacitor hipotético da membrana, criando uma corrente de deslocamento no sentido indicado, que é o Jc. A densidade de corrente que efetivamente entra no axoplasma é Jr. Da lei dos nós temos Jm é igual a Jr mais Jc. Então, esta é a lei dos nós. Jm igual a Jr mais Jc. Jc é uma corrente de deslocamento que aparece no sentido menos para o mais da membrana e no sentido contrário de Jm, porque o capacitor está descarregando. Assim, vamos examinar melhor quem é o Jc. Bem, quando o capacitor está carregando, flui uma corrente no sentido do sinal mais para o menos aqui no capacitor. E quando o capacitor está descarregando, a corrente circula no sentido menos para o mais do capacitor. Ou seja, descarregando, a corrente está nesse sentido, subindo, que é o que ocorre na membrana. De modo que o sinal Jc é devido à descarga que vai ocorrendo no capacitor. E nós podemos calcular qual é essa corrente Jc. Como Q igual a menos CV, podemos diferenciar. O C é uma constante. Dividindo ambos os lados por ΔT, eu fico com a corrente IC. IC igual a menos C dV dt. Agora, para chegar no Jc, eu tenho que dividir pela área ambos os lados da equação. Aí eu fico aqui com Jc igual a menos Cm dV dt, onde Cm é a capacitância por metro quadrado. Assim, nós temos que Jm igual a Jr mais Jc e já temos o Jc. Falta agora calcular o Jr. Para calcular o Jr, vamos considerar um segmento do axônio de comprimento ΔY. E aqui está representada a corrente Jr, a densidade de corrente Jr, que é uma densidade de corrente que entra pela superfície do axônio, ou seja, pela membrana celular. Aqui dá para notar que, como o impulso está chegando nesse ponto, a polaridade aqui está invertida. Daí, isso faz com que o potencial aqui seja maior do que deste lado, de modo que quando os íons positivos entram no axoplasma, eles geram uma corrente para a direita. E aqui também dá para perceber a lei dos nós. Como existe uma corrente que está percorrendo por dentro do axoplasma durante o impulso nervoso, com a propagação do impulso, aqui a gente vê a lei dos nós, porque a corrente que chega no início deste segmento mais a corrente que entra
pela superfície do segmento JR tem que ser igual a I de Y mais ΔY, ou seja, o I aqui na saída do segmento. Então, da lei dos nós, nós podemos escrever que I de Y é igual a JR vezes A. Esse S tem que multiplicar aqui por A para dar o I de R, porque nós estamos usando o I, né? Isso aí, então, tem que dar o I de Y mais ΔY. Passando o I de Y para cá, nós vemos, então, que o JR vezes A é igual a ΔI de Y. Aí essa área é a área superficial da superfície do cilindro desse segmento, que é 2πr vezes ΔY, o comprimento. Mas eles chamaram o raio do axônio de A. Então fica 1 sobre 2πa ΔY. E aqui tinha um ΔI, que é essa equação 3. Da lei de Ohm, também vemos que o ΔV no segmento é igual à resistência elétrica do segmento vezes a corrente que passa por esse segmento. E o R é a resistência do segmento do axônio, que é igual à resistividade do axônio vezes ΔY sobre a linha, onde a linha é a área transversal do axônio. Eles chamaram ρ sobre a linha de Rm, ou seja, a resistividade por metro quadrado igual a Rm. Então R fica Rm ΔY, substituindo, nós temos esta equação. I de Y igual a ΔV sobre Rm ΔY, que é a equação 4. Ao jogar a 4 na 3, nós vemos que o JR depende da derivada de I em relação a Y. Mas a 4 mostra que o I depende da derivada de Vm em relação a Y. Então, ao jogar a 4 em 3, vai aparecer uma derivada segunda do potencial em relação a Y. Aqui no próximo slide, então a gente vê, usando a 4 em 3, o JR ficou como uma constante, que é 1 sobre 2πa Rm, derivada segunda do potencial de membrana em relação a Y. Aí, como a gente já havia calculado o JC, que é a equação 2, e usando agora a 5 em 1, nós temos o JM, que dá a equação final do impulso nervoso. O JM tem uma dependência espacial e temporal, que vai ser igual a esse termo, que é a expressão 5, mais esse termo aqui, que é o JC, que é igual a menos Cm, a capacitância por metro quadrado, e a derivada temporal do potencial de membrana. E assim, então, como tem duas variáveis e as derivadas, isso aqui a gente faz a derivada parcial em cada termo. Agora dá para fazer um exercício, porque a gente conhecia o potencial de ação relacionado com o potencial de membrana em função do tempo. Então nós tínhamos esse potencial. Quando chega o impulso, você tem aqui inicialmente estava com o valor no potencial de repouso, o valor da membrana, aí entra o sódio, o potencial de membrana sobe até um valor máximo, depois decresce, tem uma perturbação e volta ao normal. Esse é um gráfico de Vm contra T, num dado ponto do axônio. Se eu estou num dado ponto do axônio, o y é igual a constante. Então esse termo aqui, que depende da derivada em relação a y, é zero. Eu só fico com esse termo. E este termo me permite, então, verificar como fica a densidade de corrente em função do tempo. Ou seja, aqui eu tenho o potencial de ação e aqui eu posso imaginar a corrente de ação, como é que ficaria.
Aí a gente vê que depende da derivada dessa curva aqui. E a derivada é zero em alguns pontos. Aqui ela é zero, aqui ela é zero, aqui também ela é zero e aqui ela é zero. Nesses pontos onde a derivada é zero, a corrente deve ser zero. Aí eu coloco este ponto, eu represento aqui, é o primeiro ponto, onde a derivada é zero, a corrente tem que ser zero. O segundo ponto seria este aqui. O terceiro e o quarto aqui. Então, nesses pontos, a corrente é igual a zero. Como aqui eu tenho uma derivada positiva e a maior derivada dessa curva, aqui, e tem um sinal de menos aqui, então vai dar uma corrente negativa e vai ser o maior pico, então, que no caso aqui é para baixo, vai dar uma corrente negativa aqui nessa região. Depois chega a zero, que chegou aqui, aí vai ter uma inclinação negativa, uma derivada negativa, que isso gera uma corrente positiva aqui nesse trecho. Depois volta a ter uma derivada positiva, que resulta numa corrente negativa nesse outro último trechinho aqui. Aí a corrente, então, em função do tempo, ficou com esse aspecto. Essa corrente negativa aqui corresponde à entrada de íons positivos, que é, na verdade, a entrada de sódio. E esta outra região predomina a saída de íons positivos, que, na verdade, representa a saída de potássio. Bem, continuando o nosso exercício, vamos considerar agora o gráfico da dependência espacial do potencial de membrana, ou seja, o gráfico do potencial de membrana contra Y. É como tirar uma foto do potencial de ação se propagando ao longo do impulso do axônio com velocidade v. Ou seja, nós temos a variação espacial só. Como isso é igual a foto, é igual a instantâneo, o tempo está fixo. E aí esse tempo nós não temos variação temporal, de modo que esse termo aqui é zero e esse sinal é governado apenas, né, por esse termo aqui, para chegar na corrente. Então vejamos que nesta curva aqui tem 4 pontos onde a derivada é igual a zero. E se a primeira derivada é igual a zero, a segunda também é. Então podemos pôr, aqui estão os 2 primeiros pontos, o terceiro ponto e o quarto ponto, onde a corrente Jm deve ser zero. Aqui é a região onde a derivada é maior, tem a maior inclinação. E essa inclinação é negativa. Então, aqui nesse ponto, entre esses dois pontos, existe um pico de corrente negativa, certo? E do outro lado, com essa inclinação, eu tenho uma densidade de corrente positiva aqui entre o segundo e o terceiro ponto. E entre o primeiro e o segundo, a derivada é negativa e eu tenho uma densidade de corrente negativa aqui. De modo que do potencial de membrana eu posso chegar na densidade de corrente em função de Y. Aqui, então, conforme o impulso se propaga, a densidade de corrente tem essa forma se propagando ao longo do axônio. A primeira coisa, se você está num ponto quando o impulso passa, a primeira coisa que ocorre é uma corrente negativa associada à entrada de sódio. E depois vem uma corrente positiva, onde predomina a saída do potássio.